Antes de chamar o Jorge, falar rapidamente sobre ele. Escritor, jornalista, compositor, mineiro de Belo Horizonte. Trabalhou como repórter, cronista, editor dos cadernos de cultura e de suplementos do jornal Estado de Minas, havendo colaborado ainda com diversos outros veículos de comunicação, como a Gazeta Mercantil, Suplemento Literário, o Jornal de Minas, o Jornal de Casa, o Jornal de Letras, a Rede Globo, Artes e Ideias de Lisboa. Tem 26 livros publicados, entre eles Caiçara, as novelas infanto-juvenis O Rei da Rua, O Camaleão Azul, No Clarão das Águas, A Medalha Cigana, o romance Palmeira Seca, ganhador do Prêmio Guimarães Rosa, adaptado para o teatro e para a televisão pela Rede Minas, 10 peças teatrais encenadas, sendo coautor da comédia Pérolas do Tejo, é também autor do ABC da MPB, lançado pela editora Paulus, e premiado com selo de altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Jorge, eu não posso deixar de dizer, falará também nesta casa em agosto sobre a obra do nosso acadêmico Antenor Pimenta. Agora eu passo o comando desta sessão para Jorge Fernando, que chamará, entre outros, nosso queridíssimo Pacífico Mascarenhas, que aqui está. Jorge, a tribuna é sua. Bem-vindo. Palmas para o Jorge. Boa noite. É com muito prazer que eu venho aqui à Academia Mineira de Letras, a convite do nosso amigo Rogério, e é uma casa que a gente preza muito. Quando o Vivaldi Moreira anunciava a construção desse anexo, eu tive a oportunidade, pelo Estado de Minas, de fazer uma reportagem de capa com ele, e conheci toda a academia, entrevistei o Gustavo Pena, que é o autor do projeto, um projeto maravilhoso, e nunca imaginei que eu estaria aqui nesse palco falando sobre o meu trabalho, não é? Mas o trabalho que eu vim falar para vocês, ele é muito mais jornalístico, histórico, do que literário. Na verdade, é um livro um pouco memorialista, na medida em que eu conto um pouco da história da cidade e eu conto a história, principalmente, da Turma da Savassi. Eu queria convidar para sentar aqui do meu lado, para me dar pelo menos um apoio moral, o nosso anfitrião, o nosso grande mecenas, que é o Pacífico Mascarenhas, principal personagem da Turma da Savassi, que é quem manteve isso vivo. Eu queria chamar também ao palco o Marzano, Marco Antônio Marzano, grande músico, pianista, que hoje ele vai tocar um órgão eletrônico, porque é muito difícil carregar um piano, né? Então ele vai tocar algumas músicas para nós do repertório que marcou a Turma da Savassi. Eu queria começar dizendo o seguinte, Pacífico Mascarenhas era um pouco uma lenda na minha vida, porque o meu pai era marceneiro, e uma vez eu vi o Pacífico na oficina do meu pai, no Caiçara, porque meu pai estava reformando algumas rodas de carro antigas da coleção do Pacífico, e fazendo um banco lá para um dos carros dele antigos, um ônibus, se eu não me engano, e depois me levou na casa do Pacífico para conhecer a coleção de automóveis antigos dele. Pacífico, ele coleciona carros, é um dos principais colecionadores do país, muito respeitado. E eu tive a oportunidade, recentemente, de fazer uma reportagem para a revista Brasileiros sobre um carro que o Pacífico tinha na sua coleção, que, supostamente, ou pelo menos pelo depoimento dele e de outros colecionadores, teria sido um presente de Hitler para Getúlio Vargas. Era um Puma, que, com o motor, pesaria 3 toneladas, um carro de cabine dupla, 2 tetos solares, e foram fabricados 25 carros desses pela Roche, que foram usados pelos altos oficiais da SS nazista. E o Getúlio teria mandado de presente, aliás, teria ganho de presente do Hitler, para vocês verem aonde é que a gente estava se metendo, não é? E o Pacífico teve esse carro com ele, depois ele dispôs do carro para outro colecionador, e só tem um carro desse funcionando no mundo, me parece que na Rússia, e o próprio Museu da Roche não tem esse carro na coleção. Na época, eu falei com o Pacífico, vamos vender esse carro em euro, mas ele precipitou e vendeu em real mesmo. Pacífico, então, me convidou para escrever um livro contando a história da geração dele, a Turma da Savassi, a lendária Turma da Savassi. E é uma turma que começou a se reunir ali na Savassi, no antigo abrigo do bonde da Pernambuco, final dos anos 30. Em 1940,
16 de março de 40, com a inauguração da padaria Savassi pelos irmãos Hugo e Juca Savassi. Ele mudou a história, né? A padaria chegou, mudou a paisagem ali, e a turma passou a se reunir na porta da padaria, inclusive capitaneados na primeira geração, nos anos 40, pelo Danilo Savassi, filho do Hugo, que foi um dos nossos entrevistados do livro, que infelizmente não pôde vir pelo avançado da idade, né? E foi um depoimento muito importante. Então, a história da turma começa... Onde é que é aqui? Eu não entendo nada disso aqui, viu, gente? Aê! A história da Savassi começa com Giacomo e Catarina Savassi, que vieram da Itália em 1886 para trabalhar na região de Barbacena. Eles vieram num daqueles cargueiros, né, vapores, que traziam famílias austríacas e italianas para tentar a sorte no Brasil, já que a Europa estava em crise, principalmente a Itália. A Itália tinha sido unificada há pouco tempo e estava em crise, e eles vieram com 6 filhos, e lá eles tiveram o 7º filho, Vittorio Emanuele, cujo nome é em homenagem ao então rei da Itália. O Arthur Savassi, que era um dos filhos desse casal, foi um eminente empresário aqui em Belo Horizonte, dono de cerâmica ali na região do São Lucas, dono daqueles lotes todos que depois viraram o bairro São Lucas, era um homem de uma grande visão de negócios, teve vários imóveis na cidade, e ele era dono da leiteria Savassi. Ali tem a vaquinha, né, com a qual se vendia leite, ali na Guajajaras, na Goiás, ali perto da Guajajaras. Ele era dono da Manteiga Belo Horizonte, que era uma manteiga premiada nacionalmente como a melhor manteiga do país. Então, ele produzia leite, tinha cerâmica, e ele adquiriu um terreno na Savassi, né, no antigo bairro Funcionários, de 2.000 e poucos metros quadrados, e ali ele construiu o prédio, onde funcionou a padaria, onde hoje funciona a Vivo. E ele disse para os sobrinhos, né, já que vocês têm padaria, por que vocês não montam a padaria lá no meu imóvel e tal? O sobrinho deles, os 2 sobrinhos, o Hugo e o Juca, tinham, na época, a padaria Nova Capital, que ainda existe ali no Barro Preto, na Rua Tupis. Essa padaria, na época, botou esse anúncio no jornal. É um anúncio muito curioso, porque fala que a padaria Nova Capital, que é licenciada pela Saúde Pública, possui uma bem montada instalação a atender ao público mais exigente. Possui 5 carroças para distribuição de pães, desmancha 10 sacos de farinha por dia e mantém o serviço 10 homens aciadíssimos. A padaria é ampla, possui dormitórios e salas de banho para os seus empregados, perfeitamente dentro das exigências da higiene. Ele vendeu essa padaria, e essa padaria está lá até hoje, funciona até hoje, a Nova Capital. Dali eles montaram, ali é o abrigo do bonde da Pernambuco, onde tudo começa. Ali que a turma reunia, a primeira geração. Né? Hoje não existe mais, é na Rua Pernambuco. A padaria foi inaugurada, está aí a foto da inauguração. O Danilo é aquele sujeito simpático ali perto do poste, um jovem rapaz ao lado de uma senhora, ele está de calça comprida, camisa branca e suspensórios. O Danilo foi ser, com 15 anos, ele já estava à frente dos negócios do pai, e ele foi um dos membros da primeira geração, que teve, digamos assim, o mais conhecido foi o Paulo Mendes Campos, que depois se tornaria um grande cronista, né? Depois o Paulo Mendes Campos começou a andar com a turma do Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, e meio que se afastou da turma, porque ele virou já um jovem intelectual. Aí a padaria, numa foto mais recente, ali fica hoje a Vivo, não é? E a padaria era também, vendia café, tinha um café, era uma casa de chá, e era muito alinhada nos moldes europeus, né? Aí já é a turma, já um pouco mais madura, o Pacífico lá no meio, né, Pacífico? Camisa preta. Camisa preta, e o Artuzinho lá no canto, à direita, e a outra turma que está ali, os amigos deles, na porta da padaria, né? Numa das fotos que eles têm na porta da padaria. Tem no livro, tem. Estão. Tem várias lá, essas são algumas. Aí o Ademar, o Jairo, o Otto, o Fernandinho, Lucas, Pacífico, Toninho, Nelson, Zezé e Gabriel, sentados, Elton Lude, que era o mais bonitão da turma, aquele galã lá, ó, ele era chamado galã, porque ele parecia com Vitor Maturi, né? E tinha um carrão, né? Então era assim, o que mais conquistava as garotas.
e o Zeca e duas garotas amigas, a Edna e a Glyde. Então, é uma foto bonita. Aliás, das fotos que o Pacífico me passou, é uma das poucas que tem mulheres, porque naquela época era apartado, mulher para um lado, homem para o outro, né? Nas escolas, tinha os ônibus especiais, os bondes especiais, depois ônibus que levavam as alunas para o colégio, né? Isso foi uma exceção. É uma exceção, né? As meninas eram só as musas das serenatas, né? Aí já é o lado futebolístico, Pacífico, que era ruim de bola, por isso que ele é músico. Ele não era bom de bola, né, Pacífico? Ele está ali com os amigos que jogavam, lá, os craques Elton, Dilon, Lanes, Fred, Bebeto e um rapaz não identificado. Agachados está o Deco, Fernandinha, Luiz, o Paulo, Nelson e Jorginho. Que time era esse, Pacífico? É o Paraúna. Paraúna. Paraúna porque a Avenida Getúlio Vargas chamava Avenida Paraúna. Mas, para puxar o saco do Getúlio Vargas, o Benedito Valadares, em 1938, mudou o nome, em pleno Estado Novo, para Avenida Getúlio Vargas. Era o Estado Novo, ninguém ia contestar. E a turma da Savassi, meio irritada, criou um time que chamava Paraúna. Aliás, tinha um Paraúna de baixo, Paraúna de cima, que depois se uniu e virou um time só. Getúlio Vargas hoje. Hoje é Getúlio Vargas, né? Aí uma cena do seresteiro Pacífico com violão, o compenetrado cantor Rogério e o acordeonista Alceu Tunes. Alceu Tunes. Alceu Tunes. Era um dos grandes seresteiros. Aí o Pacífico, tocando na TV Itacolomi, Valdemar, Rui, Heitor, Pacífico, na TV Itacolomi, nos primórdios, que foi a principal emissora de televisão. Quase. Na inauguração, né? Quase. Quase na inauguração. Pacífico fez jingles para a TV Itacolomi também. Esporte, Agora, antes que eu passe a palavra para ele, queria lembrar que o Pacífico é um importante compositor, agitador cultural. Ele lançou o primeiro disco independente, o primeiro LP independente da música brasileira, em 1958. Ele lançou Um Passeio Musical. Ele conheceu o João Gilberto em 1956, em Diamantina, onde ele passava férias, o pai dele tinha casa lá, e o João Gilberto ficou amigo dele, e ele já aprendeu ali os acordes do João Gilberto, e, a partir daí, ele começou a compor já naquele estilo avançado para a época. Ele fez esse primeiro disco dele, pagando do bolso, cerca de 800 exemplares, venderam todos em Belo Horizonte. E, lá pelos meados dos anos 60, ele lançou o grupo Sambacana, que é um grupo extremamente moderno para aquela época, e que lançou Milton Nascimento, Wagner Tiso, lançou muita gente importante. A Joyce Moreno gravou com eles, e outros músicos, como Bob Tostes, o próprio Toninho Horta tocou com eles, enfim, uma galera moderníssima. Foram 8 LPs. Está ali a primeira formação, Sérgio Salles, o Gileno Tiso, que era irmão do Wagner, o Milton, o Pacífico, e o Marcos de Castro, que era o arranjador. Hoje ele é médico, né, Pacífico? Foi o arranjador. E foi um grande arranjador. E o Milton, ele vai contar daqui a pouquinho, eu estou apressando aqui só o livro, porque depois nós vamos entrar aqui na música e na conversa. Ali outra foto, olha lá, o Wagner Tiso no meio, o Milton ali embaixo, o Pacífico de braço cruzado. E um cara reclamou no Facebook, falou lá assim, manda esse rapaz tirar o pé da Rural, que o rapaz está com o pé na Rural. E aí uma foto mais recente, que é os remanescentes da turma, que ainda estão vivos. Tem vários deles, ali na frente o Lobato, né? O Marco Otaviano Lobato, o Pacífico está lá no meio, lá no fundo. Danilo ali. Danilo à esquerda aqui, de óculos, com a boca aberta. Ele já está hoje com 90 e tantos anos. O Artuzinho lá, enfim, está aí uma boa galera. O Clívio também é da primeira geração, está atrás do Danilo ali, ó. É o segundo no centro ali, de camisa preta, né? E aí foi o lançamento que nós fizemos na Savassi, na Quixote, que foi quem editou, e dizem que foi um dos principais, talvez o maior lançamento que teve lá, muito em função do Pacífico, pelo prestígio, pelo nome, e o tema, né, que eu acho que é um tema interessante, que interessa à cidade, né? Vamos voltar aqui para o livro, que é para fazer propaganda, porque o livro fica aí. Quem não comprar, fica com ele no inconsciente, vai sonhar com ele, né? E aí compra para os amigos. Pacífico, qual a primeira cena que você lembra assim da Turma da Savassi quando você era menino? Que ficou? Mais ou menos em 1942, eles tinham fundado um navio na costa do Brasil. Então, o povo brasileiro ficou revoltado e todo o comércio de italiano e alemão,
ele saiu aí pela cidade quebrando tudo, quebradeira. Eu estava na Porta da Savassi, eu devia ter mais ou menos uns 7 anos de idade. Naquela época, a gente andava pela cidade, não tinha ladrão, não tinha nada. Então, por coincidência, eu estava na Savassi no dia e vi descendo uma turma da Avenida Cristóvão Colombo em direção à Savassi. Eles chegaram na Porta da Savassi, e aí o Danilo viu aquela multidão lá, eles começaram a querer quebrar. O Danilo abriu um pouquinho da porta, pôs uma roupa do CPOR que ele estava fazendo na época, né? Mostrou um retrato do Getúlio Vargas, que tinha dentro da padaria, mostrou, aí o pessoal aplaudiu tal, e esse primeiro grupo foi embora, desceu a Rua Pernambuco e foi embora. Daí, uns 5 minutos, apareceu outro grupo descendo a Avenida Cristóvão Colombo, em direção do Palácio para a direção lá na praça, né? O Danilo tentou fazer a mesma coisa, mostrou o retrato de Getúlio, eles não aceitaram, já foram chegando e quebrando tudo, e aquela confusão. Até hoje eu ainda lembro daquele cheiro ali da praça, de vinho. Ficou com aquele cheiro de vinagre ali por vários dias. E aí não teve fim, não teve nada que segurasse esse povo. E curioso é que eles tinham pedido ajuda à Secretaria de Segurança e eles falaram que não podiam fazer nada porque o Getúlio tinha pedido para não reprimir as manifestações patrióticas do povo. E assim, muitas padarias, comércios, lojas de alemão. Aqui eles quebraram até a doceria do suíço lá, alemã, né? Nova Suíça, tudo que tinha nome Bala italiano suíça, né? e alemão, eles quebraram. Até o suíço que não tinha nada com isso, entrou no pau. Padaria Bosque. Agora, o Danilo Savassi está vivo. Eu até convidei para ele vir aqui, mas ele estava meio adoentado. Ele está com 94 anos, mas lúcido completamente. Perfeito, ele fala bem demais. E o outro primo dele também, que era sócio da padaria, o Fernando Savassi, ele foi operado agora no coração, aí ele não está saindo. Foi pena que eles poderiam falar alguma coisa aqui para a gente, lembrar coisa. Infelizmente, não teve essa oportunidade da gente ter. Vamos pedir o Marzano para tocar uma das músicas programadas? Qual que você vai tocar para nós? Eu acho muito importante Praça da Savassi, né? Por favor. O Pacífico fez, acho que foi na década de 60, não tenho certeza. Tinha lá no lugar da Savassi, ficou a Toulon. Isso. Vocês lembram disso? Você não lembra, não? Você era menino, né? A Toulon. Então, eles pediram ele para fazer uma música. E a Toulon fazia propaganda da loja com essa música. Virou um jingle. Será que ainda vai lembrar como era a praça aqui da nossa turma da Savassi, que ficava tanto aí, do bonde cheio que passava, do abrigo, banco e madrugadas, das horas que eu esperava meu amor passar. Tanto tempo já passou, nem por isso eu esqueci as brigas, mofas e serestas, futebol na rua e festa. Hoje não tem a turma, nem na Praça Savassi mais. O bairro se modificou e aquele tempo passou. Esse era o assovio da turma da Savassi. Cada turma de Belo Horizonte... Obrigado. As turmas tinham seus assovios, e esse era o da turma da Savassi, que eles assoviavam numa esquina, do outro lá sabia que era a turma. E tem o disco que acompanha o livro, que são músicas do Pacífico, tem essa música com o Pacífico cantando e conversando com o Fernando Brant sobre a turma da Savassi. É assim, um dos melhores momentos do CD. Fernando era nosso amigo, uma pessoa que a gente prezava muito, e ele conversa com o Fernando pergunta pelo assovio, pela turma, e é muito interessante. O Pacífico, a turma gostava muito de seresta, não é? Você era um dos seresteiros, né? Naquele programa da Globo, você estava falando que o pessoal brigava com a namorada, ou arranjava a namorada, contava a história para o Pacífico, e ele que fazia a música. Daí que nasceram muitas dessas músicas dele, não é? E você tocava bateria, piano, violão e aprendeu tudo sozinho? Hein? Você aprendeu sozinho ou teve? Aprendendo vendo os amigos tocando. Autodidata. Autodidata. Então, eu virei, justamente nas serenatas que a gente fazia, eu notei que estava faltando músicas que a gente queria dizer para as namoradas, por exemplo, se eu tivesse coragem,
de dizer que te amo, aí fazia música. Por exemplo, começou de brincadeira, ia contando as histórias e aproveitava, lançava durante a serenata. Eram músicas assim de samba-canção na época, né? Músicas assim que o Dick Farney, Lúcio Alves, o Luiz Cláudio cantavam, então era esse estilo que E a teve gente um fazia. fado também que você cantava para conquistar o sogro, né? Como é que foi isso? Na A dona história Emília do me sogro, contou. né? Porque ele era português, aí para agradar ele, nós chegamos e cantamos aquelas músicas portuguesas, com certeza, e cantava para agradar ele não Pacífico é uma se daquelas manifestava. histórias de amor à primeira vista. Dona Emília tinha 13, ele tinha 23, os dois se apaixonaram, os pais não deixavam, até que um dia ele casou com ela e está com ela até hoje. É verdade. Fez música para ela recente, a letra está no livro. Como é que eram essas serestas? Dizem que você colocava piano na carroceria do caminhão, que você usava a caçamba para chegar na janela da moça no segundo andar. Nessa época, a gente fazia serenata de todo tipo. E tive uma oportunidade, de caminhão era fácil. A gente colocava o piano em cima do caminhão e fazia serenata. Fizemos com o Coral de Ouro Preto. Tinha uma firma da cidade de tipo levar entulho, né, que era aquela caçamba, né? Aí nós imaginamos e fizemos, a hora que a caçamba subia, um tocando violão, o outro tocando o acordeon e o cantor. Chegava, subia, ficava numa certa altura da casa, e fizemos isso algumas vezes lá em Belo Horizonte. E o pessoal até assustava a hora que via aquilo. Era uma coisa que a gente fazia aqui na cidade. Era uma grua, né, que subia. Ela assim. levantava, era uma certa altura, mas já marcou a época disso. Marco Antônio Marzano, toca mais uma para nós. Tocar uma da serenata que eles faziam naquele tempo lá. Pode fazer. Olha os feiticeiros. Não sou culpado de ter, enfim, me apaixonado depressa assim. Talvez teus olhos ou teu sorriso me enfeitiçaram. Perto de ti sou tão sem jeito, não sei dizer nada direito. Não me conformo, pois me transformo quando ao teu lado. Viver francamente ocupado, sempre pensando em ti. Só podem ter teus olhos me enfeitiçado. Só podem ter teus olhos me enfeitiçado. Aqueles olhos verdes. Obrigado. É de quem que é essa música? É do Pacífico. Do Pacífico? Olhos Feiticeiros. Esse eu não conhecia. Foi gravado com o Coral de Sem Ouro parceiro, Preto. ele sozinho, letra de música. Que maravilha. Olhos Feiticeiros. Como é que você compõe Pacífico? Primeiro vem a letra ou vem a música? De qualquer jeito, eu pego, faço até na hora aqui agora, eu faço mesmo? se precisar. Qualquer coisa que você suviar aí, se você colocar no violão, já é uma música, é só continuar. Você tem um Qualquer método, frase né? que você Pra quem fizer tem aí, facilidade, eu né? peguei o jeito e pronto. E você criou um método para piano também, né? Não, tem assim, é só para aprender para principiantes, né? Para acompanhamento das músicas, eu tenho. E violão também, de piano. Que eu coloquei na contracapa do disco. Aprenda a tocar violão. Que legal. Então, as músicas que tem no disco, tinha um acorde de violão e fiz uma também com piano, só os acordes. Que legal. Hoje em dia, a pessoa para aprender piano aí, se não quiser aprender música, aprende. Os acompanhamentos. Aprende, não é só acompanhamento, em um mês a pessoa já, eu garanto que aprende uma música. Olha que legal. Mesmo que nunca tenha posto a mão no piano, eu aposto que aprende. Hoje, desse processo que está tendo aí agora, é esse. Diz que nessas serestas você me disse. Sem aprender música, né? Só chegar direto, põe a mão ali, vai. Diz que nessas serestas participavam artistas depois, como Milton, o Agnaldo Timóteo. Quem mais participou? A gente fazia o seguinte, a gente ia, por exemplo, no Minas, no Automóvel Clube, a hora que acabava o show, a gente falava com o cantor lá, nós vamos te levar no hotel, tal, vamos. Aí ele pegava, topava, e no caminho, vamos fazer uma serenata ali, eles iam. Fazia sem jeito, e fizemos com o Tito Maggi, com vários cantores, o Calbi Peixoto mesmo, né? Vocês sequestraram o Calbi? O Calbi ficou apavorado uma vez, quando todo mundo sabia que era ele, teve mais de 20 carros. Ele ficou, olha só que eu faço para todo mundo com medo de briga.
um carro com o outro, sabe como é que é? Ele falou, não, eu vou fazer serenata para todo mundo. Para todas as turmas. Ver confusão, e fez. Olha então, a gente fazia era isso. Após o show, a gente levava eles, ele ficava com uma boa vontade. E nessa época também, a gente lançava as músicas para mostrar para eles. Cantava as músicas que a gente fazia, ele ouvia, e às vezes até gravava a música dele. E como é que você conheceu o Milton Nascimento? O Milton Nascimento, eu tinha gravado o disco Sambacana em 1964, lá com o Roberto Menescal, lá no Rio. E aí o disco era muito tocado aqui em Belo Horizonte. E aí, eles lá de Três Pontos, isso foi antes desse clube da esquina aí, tá entendendo? Aí eu era uma referência aí, porque a rádio estava tocando muita música. A gente tinha aquele ônibus colegial que tocava aí, falava nos colégios, né? Então todo mundo ouvia. Aí, então eles vieram um grupo lá de Três Pontos e foram lá em casa. Nós somos lá de Três Pontos, tal, isso aí. Aí o Wagner e o Bituca, eles cantaram algumas músicas. Naquele momento que eu vi eles cantando, eu já convidei ele para gravar o segundo disco que eu tinha de gravar lá no Odeon, desse de Sambacana, o número 2. Eles concordaram. E aí, para eles ficarem aqui em Belo Horizonte, eu pensei eu falei, vou levar eles na casa do Célio Balona, porque o Célio Balona é músico aqui e pode arrumar serviço para eles aqui em Belo Horizonte, né? Aí fui lá na casa do Célio Balona, ali na Avenida Bernardo Monteiro. Eu falei, Célio, isso aqui vieram lá de Três Pontos, Bituca, esse aqui é o Wagner, esse toca piano, esse canta. Aí o Balona virou e falou assim, hoje mesmo já tem uma festa para vocês arrumam uma roupa escura e vai lá no ponto dos músicos ali na rua Tupinambás, já tem uma festa para hoje. Eles foram, aí o Balona arrumou algumas festas para ele. E quando a gente foi gravar o disco, eu arrumei um lugar ali na Savassi para ele ensaiar, coloquei ele na pensão lá na rua Antônio Albuquerque. Eles moraram lá uma temporada enquanto a gente estava ensaiando. Aí fomos para o Rio, eu apresentei Elis Regina, todo mundo que eu conhecia na época, e dali então ele ficou no Rio e nunca mais voltou para cá. Depois aí a história dele aí, todo mundo já sabe, né, que ele entrou no festival e tal, e pronto. E é uma das vozes mais bonitas do mundo. Isso, eu levei ele lá, ele ficou lá no Rio. Meu irmão tinha um apartamento lá, ele ficou lá, ficamos um tempo lá. E lá ele arrumou o serviço ali, o Wagner, pianista em vários lugares, tá, e ficou por lá mesmo. Maravilha. Mazano, toca para nós, então, o Ônibus Colegial, por favor. Essa música o Pacífico fez para... Você sabe aí o ônibus, qual é? Vai ser, ué. É porque ele veio assim de improviso, assim, né? O Gilberto, que é o violonista, que canta mais isso, né? Deixa eu só contar a historinha rápida aqui. Essa música foi feita pelo seguinte: tinha os ônibus colegiais que levavam as meninas para os colégios de meninas, né? Instituto de Educação, o Santa Maria, o Sion, né? O Sion, até a Dilma estudou no Sion, né? A ex-presidente. Sacré-Cœur de Marie. Santa Maria. E ele ia no carro dele, ele tinha um Jeep branco de capota vermelha, que não tinha freio de mão. Ele ia dirigindo com os amigos, zoando as meninas dentro do ônibus. As meninas todas doidas ali, olhando eles, e eles fazendo tal. Seguiu o especial. Eles seguiam o especial. E daí que ele fez essa música, muito legal, inclusive citando as principais escolas da época, algumas que estão aí até hoje. E na época fez muito sucesso, porque falava no Santa Maria, nos colégios todos, todo mundo ligava no telefone pé de bis, que tinha na Rádio Guarani. Ela foi um sucesso há algum tempo aí na rádio. Aí você ficou rico de ganhar direito autoral. Mais rico ainda. Eu acho que foi muito tocada a música na época. Né? Manda brasa, Mazano. Essa música é parceria com o Birajara Cabral, né, Pacífico? Foi isso mesmo. Que era o pianista que fundou o Coral de Ouro Preto em 1961. Então, eu até levei eles do Rio para gravar. Até um arranjo do Bira. Cadê a turma de técnica? Alô, Guto! Tá ligado aí, Marco? Tá, ué. Olha aí. Deu. Deu retorno aí? Qual o retorno? Vou descobrir onde mora essa garota colegial que passa sempre dando bola dentro de um especial.
Não sei se essa menina estuda no colégio Assunção, se é do Santa Marcelina ou do Sagrado Coração. Já me disseram que ela mora lá na Serra, já estudou no Isabela, no Sion Helena Guerra. Essa garota talvez seria aquela do Sacré-Cœur, que muito me prestigia com a do Santa Maria. Hoje o especial passou e ninguém olhou pra mim. Ou ela não foi à aula, ou não gosta mais de mim. E eu conto aí no livro uma coisa interessante, que o pai do Pacífico, que era o grande industrial Alexandre Mascarenhas, descendente do Bernardo Mascarenhas, né, o pioneiro da tecelagem, o pai dele achava esquisito que tinha sempre um carro suspeito assim na porta da casa, na fábrica. Aí ele perguntou para ele, de quem que é esse jipe branco? Todo lugar que eu vou, esse jipe tá, porque o pai dele não sabia que o jipe era dele. Né? Ele falou que estava perseguindo, falou que estava perseguindo. Falou que ele estava sempre perseguido, né? Ele está com medo de sequestro, era ele. Perseguindo aí, Você fala muito, né, nas nossas conversas para escrever o livro, você lembrou bastante da boemia da Rua da Bahia, né? Daqueles tempos do Abrigo do Bonde, isso, do Trianon, do antigo Teatro Municipal, né? Fala um pouquinho como é que era isso ali. Vocês iam para o Cine Brasil, depois saíam do Cine Brasil, iam para a Rua da Bahia. Ali era, pessoal, como é que era? Quando a gente não tinha nada que fazer, todo mundo descia lá para a Avenida Afonso Pena para ver a saída daquele Instituto de Educação, passava ali na Avenida Afonso Pena. A gente ia para lá assim de tarde, justamente no horário da saída dos colégios, né? E lá, então, era do lado da Sloper, tinha o Café Galo lá, que todo mundo frequentava, tomava um cafezinho lá. E, então, era coisa que, praticamente, quase que diariamente, depois lá da Savassi, a gente pegava o bonde de Pernambuco, que descia Pernambuco, dava uma volta na Praça 7 e subia de novo. A gente ficava lá um pouquinho para ver a saída e depois voltava. E a gente era um ponto de reunião também que a gente tinha lá. Então, a gente frequentava a cidade, tinha as coisas todas da elite. A elite era mais na época de carnaval, que a gente ia lá, o Trianon. Eu até fiz uma música que chama Belo Horizonte Antigamente, que eu falo lá no Trianon, do Seu Caldelas. Seu Caldelas morreu no primeiro desastre da Paner, Rio-Belo Horizonte. Foi o único desastre Rio-Belo Horizonte que houve. Na década de 50, ele faleceu, ele era o dono do Trianon. E uma dessas músicas que eu fiz, eu não sei se o Marco Antônio conhece a música. Essa não está aqui, não, parceiro. Então, eu conto alguma coisa de Belo Horizonte. Sei. Mas o Belo Horizonte que eu gosto, Belo Horizonte que eu gosto está aí. Belo Horizonte o que eu gosto é outra. Essa aí é a que eu falo no Trianon, de vontade de tomar aquele chope. Que você cita o Romulo Paz, né? Que eu falo o Seu Caldela. Falo em tudo. Belo Horizonte que eu gosto é uma das... Então, as últimas que ele fez, né? Então toca Belo Horizonte que eu gosto, por favor. Que é da mesma época. Belo Horizonte que eu gosto não é de hoje, de ontem, de agora. Era de quando conheci meu amor, nos tempos de outrora. Belo Horizonte que adoro, era das noites pelos botequins, era de festas e serenatas, as flores do jardim. Belo Horizonte que eu gosto, era melhor, meu amor também diz. Belo Horizonte que adoro, todo mundo era feliz. Belo Horizonte que eu gosto, continua perto de mim. Belo Horizonte que eu gosto, era assim. Era assim. Essa é tão boa quanto a outra. Eu queria lembrar o seguinte, a gente fala no livro, aquela importância da padaria da Savassi na história de Belo Horizonte, inclusive do ponto de vista até político.
A padaria da Savassi, ela era frequentada por muitos políticos que fizeram história, não é? Numa época que os políticos andavam na rua sem segurança, andavam na rua cumprimentando o povo, e ali foi frequentado por Zé Maria Alquimim, Juscelino Kubitschek, Milton Campos, Clóvis Salgado, Israel Pinheiro, Tancredo Neves, quer dizer, várias pessoas que depois fizeram história na política brasileira frequentavam a padaria da Savassi. E é interessante a riqueza da região, porque, eu não sei se vocês sabem, padaria, confeitaria Savassi, que era Savazzi, e virou Savassi no Brasil. Viu, seu anjo? Em Barbacena. Eu já contei essa história. Então, é interessante porque aconteceu uma coisa em 2014 que pouca gente percebeu. A Dilma foi criada no São Pedro e frequentou a Savassi. O Aécio frequentava o palacete do avô na Savassi. E foram para o segundo turno. É interessante notar que talvez tenha sido a primeira vez na história do Brasil que duas pessoas, praticamente vizinhas, com uma história em comum, com um bairro em comum, disputaram a presidência. Quer dizer, eu acho que isso nunca aconteceu na política brasileira. Independentemente da ideologia, foi interessante esse fator. Não é? Você vê a riqueza da Savassi para a história belo-horizontina. Além dos artistas, das manifestações esportivas, políticas, também a história passa pela Savassi. Né? A Dilma Rousseff morou na rua Sergipe, quase com Antônio de Albuquerque, com Sergipe e com Fernando Sorin. Ela morou lá também. E frequentou o colégio estadual e o colégio Sion. Ela morou lá. Eles devem ter se cruzado várias vezes sem saber que o outro seria alguma coisa. Né? Da sua infância ali na padaria, na região, quais os políticos mais da velha guarda que você lembra? Os políticos antigos que você lembra ali. Você lembra que o Tancredo Neves morava ali na praça, né? Sim. Tancredo, a família do Paulo Mendes Campos também morou lá, morava ali na rua Alagoas, né? E o Tancredo morou muitos anos ali na Savassi mesmo. Lá. É interessante, o Nelson Cabeleira me contou que, às vezes, ele chegava no patê e estava lá o Milton Campos na fila do patê, o governador Milton Campos, com a primeira-dama, para comprar ingresso. E o Nelson era um garotinho, um rapaz jovem, assim, adolescente, via ele e falou: doutor Milton, me dá o dinheiro que eu vou comprar para o senhor. E ele, todo acanhado, dava o dinheiro para ele, ele furava a fila, comprava, e o governador, todo acanhado, entrava humildemente, ele morava ali perto, né? Isso depois de dar o expediente lá. Uma outra coisa interessante sobre o perfil do político da época, o Fernando Savassi me contou que ele estava na padaria, já na frente dos negócios, né? Ele é filho do Juca, né? Que era sócio do Hugo, morou em cima da padaria, e um dia um funcionário dele chegou com uma lista, porque eles forneciam mercadorias para o Palácio da Liberdade, e chegou com uma lista que estava incluído cigarro, e pelo contrato lá não se podia comprar bebida alcoólica e nem cigarro com dinheiro público. Ele pegou a nota, eu vou conversar com o governador, foi direto, sem marcar audiência, bateu na porta, o Israel Pinheiro recebeu, e ele falou: governador, tem alguma coisa errada, a nota aqui tem cigarro. Ele olhou aquilo assim, chamou o rapaz lá da área, lá, o contador, sei lá, falou: o que é isso aqui? Ah, não, isso aqui é o seu filho que comprou cigarro lá, e nós pusemos. Não, senhor, não pode fazer isso não. Tirou o dinheiro do bolso, pagou o cigarro, o pacote de cigarro, e mandou tirar da nota lá para que o palácio não tivesse essa despesa. Né? É interessante isso, né? Aqueles tempos, né? Bons tempos do político. Cuidadoso. Né? Um capítulo importantíssimo do nosso livro e da história da Turma da Savassi é o Cine Patê. Inclusive, está aqui a nossa ex-secretária municipal estadual de cultura, Celina Albano, historiadora, escreveu um livro sobre o patê, que está na minha bibliografia. E a turma aprontou muito no Cine Patê. Que lembrança você tem do Cine Patê? Foi inaugurado em 48. Bom, no Patê eu lembro que tinha o Carlos Gabriel, era o gerente, ele era de Ouro Preto, ele ficava na sessão, de repente, a hora que começava o filme, ele saía e ia lá em casa para treinar a bateria, ele era alucinado com bateria, depois voltava antes das 10 correndo para assumir o cinema de novo. E lá no Patê, dando para a Rua Lagoas, tinha uma grade, a gente abria aquela grade sanfonada, né? Todo mundo entrava. Eu lembro até do parente do Lucas Casasanto, eu acho que tem uma parente dele aqui. Aí o Lucas, na hora que foi preso lá na grade, ele virou
chegou lá os funcionários do cinema, ele falou assim, eu sou estudante, mas pago inteira dobrado, com medo de ter alguma represália lá. Eu sou estudante, mas pago inteira dobrado e tal, e com medo. E a gente entrava, soltava bomba no cigarro. Você podia fumar naquela época no cinema, né? Você fumava, punha uma bombinha assim no cigarro, jogava no cantinho, daí a pouco estourava até o capunga lá. Outra coisa interessante, tinha sessão só para homem, sessão só para mulheres, né? Chamava Veneno Lento. A fila dava a volta no quarteirão. Era sobre doenças venéreas, né? Às 8 horas de doença venérea, às 8 horas, sessão feminina, e mais tarde era masculina, o Vicente Celestino, que era um cantor muito popular na época também, ele fazia show lá no cinema. Isso aí, a parte de show, não pegou muito lá no Savassi, mas teve alguns cantores que fizeram show lá na Savassi. O Tuíca Rabelo me disse que a Luz del Fuego fez striptease lá, né? Um meio striptease, né? Esse aí eu não estou lembrado, não, o Tuíca mas eu falou acho que ele assistiu lá. Outra coisa interessante também, pegava o letreiro da padaria e mudava, por exemplo, estava um nome lá, a gente mudava, punha coisas pornográficas lá, o pessoal descia de bonde, ficava assustado de ver o que estava escrito lá, o letreiro do cinema. Isso é a coisa que a gente sempre fazia lá. Ô, Pacífico, lembrar um negócio aqui. Pô. É que eu esqueci de falar, quando soltaram essa bomba lá uma vez, parece que a mulher do Cafunga quase teve um neném. Teve um filho lá, já estava grávida, levou um susto danado, não tem isso? Quase teve um filho, não chegou quase a ter teve um filho não, mas quase teve. Né? E como é que era também aquela questão lá com a turma da antiga Praça 12, que hoje é a Praça ABC? A turma como é que foi a briga? A hora que eles iam lá na Savassi, a gente chegava, a turma era muito grande da Savassi, chegava, você tem passaporte para passar aqui? Falava que não. Então você vai ter de comprar aí R$2, cruzeiros, né, na época. Né? Então o cara comprava para ele ter passaporte e de poder transitar lá. E depois, mais tarde, a rivalidade foi continuando. Tinha um bonde que ia até lá na Praça 12, voltava. Eles um dia pegaram o banco lá o João Ferrari, até estava comentando com vocês, levaram o banco da Savassi, levaram a Praça 12, aí nós fomos lá, tiramos, voltamos com ele de volta, e aí eu vi essa... O João Ferrara deu outra versão, ele falou que vocês é que roubaram o banco da praça, não, e eles foram lá buscar. Não, eles aqui tiveram lá na época. O João Ferrara, que é um jornalista, ele morou ali do lado da casa da mãe do Juscelino, que ficava, por acaso, perto da minha casa hoje, na Getúlio Vargas. E do lado da casa era uma subscrição do Exército, que depois se mudou para a Rua Tupis, e naquela casa da subscrição do Exército, onde hoje me parece tem um Banco Itaú, morou o Cafunga com a esposa dele. Não é? E ali restou ali aquele bar d'Alva, eu moro ali perto, tem um prédio antigo, e a Bonome. Agora, é interessante que a praça chamada ABC, que na verdade chama Benjamin Guimarães, era a antiga Praça 12, que quando inauguraram a cidade, a Praça 7 era ali e a Praça 12 era no centro. Com o centenário da independência, não é isso, Ângelo? Trocaram, puseram o pirulito em 22 lá na Praça 7 e passou a ser Praça 7. E a Praça 7 passou a ser Praça 12. Depois virou Praça Benjamin Guimarães. No final dos anos 50, fundou-se lá a padaria ABC, Abrigo do Bonde da Pernambuco. E todo mundo conhece a praça como Praça ABC, como conhece a Praça Diogo Vasconcelos, Praça Savassi. Quer dizer, o mineiro tem essa predileção pelas padarias, né? Como tem também pelos cinemas, né, Celina? É uma cidade que nasceu com cinema, né? Eu estou lembrando aqui, eu estou vendo a Celina aqui, lembrando um detalhe, a Celina morou lá na Praça da Savassi, e depois vocês moraram ali na Rua Professor Moraes. E nessa época a gente estava fazendo um conjunto, um tocava um picordeon, outro tocava, uma confusão danada do conjunto, e um dia, não sei se foi seu aniversário, nós fomos lá tocar lá na sua casa, lá, o seu pai estava lá, aí nós viramos para o seu pai, ô, Bano, nós estamos aqui, você não vai servir uma cervejinha para a gente? Ele falou assim, ó, eu estou deixando vocês tocar na minha casa, vocês ainda querem beber ainda? Ele falou isso mesmo com a gente lá. Eu acho que você não sabia disso, sabia? Ele falou isso, ó, eu estou deixando vocês tocar na minha casa, vocês ainda querem beber ainda? Ele falou o Pacífico, a turma dele... gostava. Ele falou lá. E nessa época a turma gostava muito de penetrar nas festas, não é, Pacífico? A turma penetrava, é o seguinte, nós tínhamos um funcionário
na Brahma, a entrega da Brahma, ele ligava assim, ó, entreguei 5 barris de chopp na rua Ceará, 700 e tanto. Então a gente ia lá e penetrava. Entreguei na rua Lagoas, 3 barris de chopp. Aí a gente sabia da festa e ia lá e penetrava. Nessa época, ninguém nunca viu tóxico na vida, não existia isso, não tinha nada disso. Só lança perfume. A gente só ia lá para beber, a turma não dançava, não fazia, raro que dançava, ninguém dançava, só ia lá, ficava bebendo e tal, penetrando, comendo e ia embora. Hein? Uma vez teve uma festa dentro da casa da filha do general. Aí não, vocês foram para essa festa. Aí o general notou que vocês estavam lá. Ele falou. Apagou. A luz falou para sair, é verdade, foi. Da turma. É o general, acho que ele morava ali na Avenida Barbacena, ali. Eles saíram, mas levaram o bolo. Isso foi ali na Avenida Barbacena, quase com o Amazonas, general, o Américo, pai ou avô do Antônio Américo, não sei, o que era da turma lá, viu? Aconteceu isso mesmo. E na casa do Clóvis Salgado, o que vocês aprontaram? Nós fomos na casa do Clóvis Salgado, que era governador na época, mas foi antes. E a filha dele estava fazendo 15 anos, aí nós fomos lá na festa, penetramos lá. Era Marília? Eu não sei, eu conheci era o Clóvis, que foi meu colega, o filho do Clóvis Salgado. Né? Ele não estava servindo nada lá, aí a turma chegou, quebramos lá, debaixo da escada, ele tinha uma adega, a turma chegou, levou toda a bebida que ele tinha e foram embora todo mundo. Pegou no banheiro, toalha, enfiava na privada, dava descarga. E todo Destruíram a festa. Essa é a coisa que fazia da época. Ele não estava servindo nada lá, e aí a turma ficou com raiva lá e levaram tudo que ele tinha lá. Destruíram Pegaram a as festa. garrafas todas e foram embora. E aquela história que está lá no livro, que o sujeito ameaçou você com um revólver, aí você falou, não me mata não, que hoje tem festa no Minas. Me contaram isso. Me contaram essa história aí, Pacífico. Toca mais uma para nós, Marzano, por favor. Tudo bem. Qual que você vai tocar? Pode ser Ano Savassi. Beleza. Ano Savassi, Cristóvão Colombo com Getúlio Vargas. Hoje aqui, que saudade daquele tempo dos anos Savassi. Ah, se essa praça falasse, diria que viu meu amor começar, mas também viu tanto amor acabar. Cristóvão Colombo com Getúlio Vargas. Hoje eu aqui, que saudade no coração, no coração, no coração da Savassi. Muito bom. Ano Savassi. Muito bom. O Pacífico é o cantor, o poeta, o trovador da Savassi e é provavelmente o compositor que mais cantou Belo Horizonte, pelo menos dos que eu conheço, não é? Outros cantaram, Rômulo Paz, Gervásio Horta, mas ele realmente tem uma obra toda dedicada a Belo Horizonte, e se ele tivesse feito estudo para o Rio de Janeiro, ele seria o Tom Jobim II, porque todo mundo ia conhecer ele. E, apesar disso, ele teve quase 100 músicas gravadas pelos maiores nomes da música do Rio de Janeiro, não é? E quem que gravou você lá, além da Nara Leão, do Miele? Nara Leão, os Carioca, Tito Madi, uma série de cantores lá. Claudete Soares. Claudete Soares, um som deles lá, que era uma... Né? O Pacífico está no livro dos recordes, né, do Guinness Book, com um CD com o maior número de músicas, né, gravadas no mesmo CD. Ele conseguiu reunir 60 músicas no mesmo CD. No CD. Gravado por músicos daqui. Cantando tudo, foi. Entrou lá para o Guinness. Guinness Book. Maior número de música em disco. O que você mais lembra com saudade, Pacífico, dessa época? Só lembro, lembro mais da serenata que a gente fazia, do jogo de futebol na rua, né? Jogava futebol ali na rua Antônio de Albuquerque, entre Paraíba e a praça, e entrava também perto da Rua Lagoa, lá perto onde ele está fazendo o Galize, a Via Albuquerque, né, que ele está arrumando a rua toda para ser uma coisa de Belo Horizonte, a Via Albuquerque. E naquela região também a gente jogava futebol ali.
Chegava um carro, estava vindo, a gente parava, mas não era tanto carro que tinha, não. O investigador ficava na esquina, a hora que a bola passava, se ele pegava a bola e aí terminava o jogo de futebol. A gente punha 2 pedras como fosse gol. Naquela época não tinha tanto carro assim, né? A rua ia de um lado e voltava do outro, e era assim. Um aspecto interessante do trabalho musical do Pacífico são as versões, né? Ele fez versões para músicas americanas, francesas. Teve até uma versão numa novela da Globo feita por ele. E ele é muito ligado ao jazz, à bossa nova, toda essa coisa da música moderna do final do século XX. E ele faz um número do Fly to the Moon, do Butch Howard, não é isso? Junto com o nosso amigo Mazano. É uma saideira aí. Vocês poderiam fazer? Então, não, essa é antes da saideira. Desculpa aqui que é a tua. Vou lá, então. O teclado aqui é muito difícil de tocar. É porque eles fazem isso no piano, né? Mas o piano é muito pesado para trazer. Aqui é pequenininho demais isso aqui para tocar, mas vamos ver. Quer começar com o outro primeiro, o Satindol? Vamos. Bom, então vamos no Satindol primeiro. Então, a primeira é Serendol. Duke Ellington, né? A gente tocava os dois aí, tá? Essa música aqui que foi da novela, que eu esqueci o nome, é que você falou? Leva-me para a Lua, teve na novela. Leva-me para a Lua foi a versão da novela, né? Fly to the Moon. Amor Eterno, Amor da Eterno Amor. E quem cantou foi a Ana Carná. Então, deixa eu tentar lembrar aqui, vamos ver, 1, 2 e...
Bárbaro. Eu queria chamar o violonista Luiz Henrique para ir ajeitando o violão, que nós vamos fazer uma homenagem aqui ao Pacífico, com uma música que fizemos em homenagem a ele e à turma, que também está no CD do livro, que é a única música que tem lá que não é do Pacífico, mas o Pacífico é personagem. E o Luiz vai tocar com uma cantora nova aí que está surgindo, que por acaso é minha filha. Nepotismo, né? Aliás, o Tom Jobim fazia nepotismo, então também faço, né? E nós tivemos a oportunidade de gravar na Casa do Pacífico outro dia com o Globo Horizonte e apresentamos a música lá. Já está bom aí? Pode vir, Bárbara? Por favor. Lá. Pega o microfone lá. E lembrando que o Flying to the Moon foi uma música que o Sinatra gravou com Tom Jobim por via satélite, no último disco de duo, né, os duos do Sinatra, que foi uma gravação emocionante, né, por telão e tal. Esse aqui? Tira ele daí, pode tirar. Sim, é só para saber se dá para ser aqui. Eu queria pedir desculpa pela ausência do Gilberto Mascarenhas, mas ele teve um problema, a esposa dele submeteu uma cirurgia e ele não pôde vir, ele viria tocar violão, mas ele pede desculpas. Uma vez. A Savassi foi o meu quintal, o meu reduto. Quando era bem moço, já pensando ser adulto, tinha cine grátis e o footing na calçada, bares, bailes, brigas, boemia, madrugada. A Savassi foi meu território de arruaça. Eu e a minha turma no patê perto da praça. Lembro o samba cana e o Pacífico no samba, muita serenata e o piano na caçamba. Savassi areia, arriscar um bom palpite, enfrentar e penetrar em toda festa sem convite. Mas o tempo veio feito um bonde atropelar. O que era doce de repente já não há. Belo horizonte, a saudade não se mede. A minha Savassi é um retrato na parede. Belo horizonte, a saudade não se mede. A minha Savassi é um retrato na parede. Obrigada. Eu queria, agora vai ter uma surpresa aqui com o pessoal da Savassi Criativa. Antes eu queria destacar aqui a presença do secretário de Estado da Cultura, Ângelo Osvaldo, que foi meu chefe no estado de Minas, um chefe muito bacana, mais um amigo do que um chefe, com quem eu aprendi muito, admiro muito. Eu quero agradecer o Rogério, a Ieda Prates Bernes, com cujo marido, o Dr. Ney, eu também trabalhei, tive a honra. Eu tive agora, 30 anos depois, a oportunidade de pedir para ela o autógrafo no livro dela de haikais, Grão de Arroz, que foi o livro que me iniciou nos haikais, a estudar, a me interessar por haikais e até a cometer alguns haikais, não é? Agradecer a presença de vocês. E a Celina, né, que escreveu o livro do Patê, que foi importante para a minha bibliografia, que também foi secretária de Cultura, não é? Foi quando a gente se conheceu. E eu queria que o Nelson Galizzi e a Nathalie, que são da Savassi Criativa, ele tem
uma pequena homenagem aqui, uma surpresa, né? Queria que você trouxesse o cartaz aqui e falasse rapidamente o que é. A Savassi Criativa é uma iniciativa que visa dar mais vida, mais foco à Savassi, ao comércio da Savassi, né? A Savassi está sofrendo muito com a crise econômica, né? Depois da Copa do Mundo, a Savassi se descaracterizou um pouco, né? Há muitas lojas fechadas, muitas salas para alugar, né? Refletindo a crise que o Brasil atravessa, e eles têm batalhado assim heroicamente para fazer a Savassi recuperar o seu charme, a sua importância histórica e turística no contexto de Belo Horizonte. E ele quer mostrar uma coisa aqui que eu achei interessante, que é uma homenagem ao Pacífico. Por favor, Celina. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bárbara. Não sei se eu preciso de microfone, eu acho que dá para ouvir, né? É bom que ele está gravando. Está gravando. Pega aí do pedestal, Aqui, pode tirar. Quem é esse aqui? Só. Opa, obrigado. Alô. Celina, essa é sua. Obrigado. Muito obrigado por me convidar, né, Jorge? É uma honra muito grande estar perto de duas figuras tão expressivas do bairro Savassi. Eu moro e trabalho hoje no bairro Savassi e é incrível, ali tem uma energia que é diferente. E a gente percebe, desde a fundação da cidade, foram ali que se instalaram os principais funcionários trabalhando nas secretarias, na Praça da Liberdade. Então, acabou que esteve instalada ali uma cultura diferenciada já há 120 anos, né, que Belo Horizonte tem. E a gente percebendo isso, e me aproximei há um tempo atrás da Celina Albano, e que conta muito bem a história de Belo Horizonte, e com ênfase um pouco na Savassi, no Cine Patê. E também me aproximei do Pacífico, e a gente percebe que é realmente um lugar especial. Nós temos uma história muito rica, e na nossa maneira de ver, a Nathalie, que está com a gente na Savassi Criativa, e outras pessoas também, a gente percebe que a gente tem um presente, uma possibilidade de presente e um futuro muito brilhante pela frente, se o cidadão investir na comunidade, tá certo? Então, desenvolvemos uma inovação que chama Savassi Criativa, que é uma economia criativa na Savassi, gerando uma inovação para gerar conexões entre as pessoas e os atores presentes para alterar a cultura local. Então, valorizando todo esse passado, mas a gente querendo ter também presente um futuro muito interessante, né? Só mostrando para vocês, hoje, se a gente pega, por exemplo, um celular e busca o Google, a gente vê uma tomada da Savassi, como qualquer, tem aproximações, mas nada de definições. Aí nós trabalhamos, nós mapeamos a Savassi, geramos como se fosse um parque com 5 ambientes, com 5 espaços, o norte, o sul, leste, oeste e o Circuito Liberdade. E contratamos uma design para facilitar a visão desse espaço. Então, a gente passa... O primeiro passo para um desenvolvimento de um território é o mapeamento. E o segundo passo, eles falam que é você sensibilizar principalmente as crianças, né?
Então, nós tivemos a iniciativa de criar uns mascotes para a Savassi, né? E, com a ajuda da Ana Gobel, uma artista que nos ajuda muito lá na Savassi, eu pedi que a gente fosse trabalhando esses personagens, né? E ela me falou, não, vamos fazer um homem e uma mulher. E criamos duas crianças, né? Que são alusivo ao Pequeno Príncipe. Nós geramos os pequenos jardineiros. E, na hora de dar nomes, eu sugeri, em homenagem a essas duas grandes figuras da Savassi, que a menina se chamasse Celina e o menino se chamasse Pacífico. Então, com o propósito de promover o semear e trazer frutos para a região, né? E a criança, ela leva o amor, né? Então, facilitará muito, e eu tenho certeza que o significado ligado a essas duas pessoas será de muita expressão na região lá. Muito obrigado, gente. Uma honra grande, viu? Uma honra grande para a gente, viu? Nelson, prazer, viu? Muito obrigado, viu, pela sua presença. E fica aí a homenagem aos nossos dois ilustres moradores da Savassi. Pacífico, muito obrigado, viu, pela oportunidade, viu, pelo livro, pela amizade. Celina, obrigado pela presença e pelo livro do Patê. Obrigado a todos vocês e esperamos nos reencontrar brevemente em outro evento. Muito obrigado.